Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e hoje nós vamos abordar o seguinte assunto: concordância nominal, certinho? Bom, este conteúdo é referente ao módulo 11, capítulo 31, onde nós temos os marcadores de plural e as suas relações com os nomes. Então, eu peço para que vocês observem a imagem que está na página 5, que façam a leitura atenta da página 6 até a página 11, se possível acompanhando com esta videoaula, e ao final vocês têm a síntese que está presente na página 23. Ao final desta videoaula, eu deixei algumas atividades com gabarito para que vocês possam exercitar para ver se vocês conseguiram realmente assimilar este conteúdo, certinho? Bom, quando nós falamos em concordância nominal, nós temos que entender que esta concordância com os nomes, ela vai ser empregada em diferentes maneiras. Então, eu trago para vocês algumas considerações básicas que são muito importantes. Eu trago, na verdade, 10 casos para vocês. Então, o primeiro caso. Quando o adjetivo estiver empregado após a dois ou mais substantivos, poderá concordar com o elemento mais próximo ou com a soma deles. Então, eu já destaquei isso aqui para vocês, pessoal. Tá? Eu já deixo destacado aqui que essa concordância vai ser sempre com o elemento mais próximo, ou ainda eu posso fazer a escolha de fazer essa concordância com a soma dos dois elementos. Como no exemplo, o turista comprou cigarro e maçãs argentinas. Opa, esse meu adjetivo aqui, então, está fazendo a concordância com o meu elemento mais próximo, que no caso é o meu substantivo maçãs. Então, por isso, maçãs argentinas. Já no outro exemplo, eu faço a seguinte consideração. O turista comprou cigarros e maçãs argentinos. Embora fique um pouco meio estranho essa audição, na verdade eu estou fazendo a concordância com os dois elementos. Então, com cigarros e com maçãs. Mas, prof, por que ficou argentinos? Porque a nossa língua portuguesa, ela é machista, certo, gente? Então, a nossa concordância, quando nós temos dois gêneros diferentes, sempre ficará no masculino plural. Então, no caso aqui, eu tinha um elemento, o substantivo cigarros, que é masculino. Então, por isso, eu fiz a minha concordância aqui no plural masculino, certo? Então, essa primeira dica aqui, este primeiro caso, é muito importante para que nós cuidemos, certinho? Passamos para o segundo caso, então. Quando o adjetivo estiver empregado após a dois ou mais substantivos, deverá concordar com a soma dos elementos, sendo que se forem de gêneros diferentes, o que eu mencionei anteriormente, a concordância deverá ser obrigatoriamente no masculino e plural. Então, por exemplo, o operário e a esposa. Então, eu tenho dois gêneros diferentes. Preocupados saíram para o trabalho. Então, a minha concordância foi para o masculino plural. Por quê? Porque eu tenho dois elementos de gêneros diferentes. Outro exemplo. Encontrei o diretor e a professora cansados com a situação da escola. Mesmo caso, a mesma explicação. Eu faço a minha concordância no masculino plural porque eu tenho dois elementos de gêneros diferentes, certinho? Passamos, então, para o terceiro caso. Quando o adjetivo estiver empregado anteriormente a dois ou mais substantivos, deverá concordar apenas com o elemento mais próximo. Então, aqui eu não vou fazer a soma dos elementos, eu concordo apenas com o elemento mais próximo. Então, por exemplo, trouxe belas rosas e cravos. Então, aqui o meu adjetivo está empregado anteriormente. Eu faço, então, a minha concordância nominal apenas com o elemento mais próximo. No exemplo seguinte, comprei ótimos livros e enciclopédia. A mesma coisa, eu só faço a minha concordância, então, com o elemento mais próximo. Passamos, então, para o quarto caso. O quarto caso ele é muito parecido com o caso número 2, né? Porém, o meu adjetivo ele vai estar sendo empregado anteriormente, certo? Então, vamos ver do que se trata este quarto caso. Quando o adjetivo estiver empregado anteriormente a dois ou mais substantivos,
deverá concordar com a soma dos elementos, sendo que, se forem de gêneros diferentes, a concordância deverá ser obrigatoriamente no masculino plural. Então, quase o mesmo caso do número 2, porém, a presença dos elementos, né, do adjetivo estando empregado anteriormente. Então, aqui, nos exemplos. Preocupados, operário e esposa saíram para o trabalho. Na verdade, o meu adjetivo ele veio para o início da minha oração e os meus elementos de gêneros diferentes são apresentados posteriormente. Mesmo assim, a minha concordância deverá ser no masculino plural. O mesmo acontece com encontrei cansados com a situação da escola o diretor e a professora. Então, o meu adjetivo veio empregado anteriormente, os meus elementos de gêneros diferentes aparecem posteriormente. Mesmo assim, eu devo obrigatoriamente fazer a minha concordância nominal no masculino plural, certo? Lembrem-se de que a língua portuguesa é machista, certo? Brincadeirinha. Nosso quinto caso agora. Pode-se ainda colocar o substantivo no plural e enumerar os adjetivos. Também é possível manter o substantivo no singular e, ao se enumerarem os adjetivos, acrescentar artigos a cada um deles. Vejamos nos exemplos. José estuda as línguas inglesa e francesa. E ainda, José estuda a língua inglesa e a francesa. Então, aqui eu posso deixar no plural, certo? E o meu artigo também vai para o plural. Ou ainda, eu apenas faço a utilização dos artigos, elencando os dois elementos, porém no singular, certinho? Passamos para o sexto caso agora. A utilização das expressões obrigado, mesmo e próprio. Bom, esses três elementos concordam com o substantivo ou com o pronome a que se refere. Ou seja, se o substantivo for feminino, plural, usam-se obrigadas, mesmas e próprias. Pode parecer um tanto estranho, mas essa é sim a forma correta da utilização desses elementos, certo? Os exemplos que eu trago para vocês então. Os próprios jogadores reconheceram um erro da partida de futebol realizada ontem. Então, estou empregando próprios, porque o meu elemento aqui são jogadores, então eu deduzo que ficará no masculino, certo? A menina disse, muito obrigada, professor. Por que eu estou utilizando obrigada? Porque é uma menina, então meu substantivo é feminino. Elas mesmas ensaiaram a coreografia da apresentação. Então, eu utilizei mesmas, porque eu tenho um pronome feminino no plural, certo? E ainda, João gritou, eu mesmo fiz o trabalho. Então, eu deduzo que este João é alguém do gênero masculino, por isso, eu mesmo, certo? Passamos para o sétimo caso, a utilização do termo meio. Bom, atenção aqui. O meio concordará com o elemento a que se referir quando ele significar metade e ficará invariável quando significar um pouco, mais ou menos. Por exemplo, era 12:30 e Carlos bebeu meia garrafa de refrigerante. Então, esse meio-dia aqui significa metade, metade do dia. 12:30, esse meia aqui representa metade da hora. E Carlos bebeu meia garrafa de refrigerante, metade da garrafa. Já no exemplo seguinte, eu trago a seguinte ilustração. Ela estava meio nervosa e bebeu meio copo de água. Opa, este meio nervosa aqui, gente, significa um pouco nervosa, tá? Mais ou menos nervosa. E bebeu meio copo de água, certo? Então, aqui nós temos que cuidar principalmente com essa expressão aqui. Eu nunca vou utilizar meia nervosa, né? Metade nervosa. Qual metade dela estava nervosa? Não sei, metade de cima, metade de baixo. Então, este meio nervosa significa um pouco, mais ou menos nervosa, certo? Passamos, então, para o nosso item de número 8. Questão do menos e alerta. Bom, gente, menos é sempre menos, tá? Essa palavra é invariável e não existe a forma menos. E o mesmo vale para alerta. Então, alguns
exemplos que eu trago para vocês. Houve menos reclamações do que o esperado, não existe menos. Comi menos salada que Rafael, não existe menos salada, certo? O mesmo vale para alerta, que é sempre invariável, não vai haver mudança dessa expressão, desta palavra, certo? Passamos então para o caso de número 9. Predicativos como é bom, é proibido, é necessário, só variam se o sujeito vier determinado. Vejamos os exemplos. Cerveja gelada é bom. Opa! Para que eu pudesse dizer é boa, eu deveria ter colocado a cerveja anteriormente. Eu deveria estar determinando esse substantivo, este sujeito, certo? Agora, aquela cerveja importada era muito boa. Opa! Eu coloquei um determinante aqui na frente. Esses determinantes podem ser pronomes, podem ser artigos, ou seja, uma expressão em que eu vá determinar aquela palavra, aquele sujeito, certo? Então prestem atenção aqui. Cerveja gelada é bom. Parece estranho na audição, mas nós não podemos aqui então interferir na concordância nominal, certo? Aquela cerveja importada era muito boa, então eu tenho a presença de um determinante aqui, certo? Passamos então para o nosso 10º caso. Utilização de bastante e bastantes, que é outra expressão a qual nós, quando empregamos, achamos que na audição ela fica muito estranha, muito feia, mas não. Vamos observar aqui. Como advérbio, ficará invariável, pois seu significado é equivalente a muito, indicando aqui uma intensidade. Por exemplo, estou bastante feliz. Eu poderia tranquilamente substituir este bastante por muito. Estou muito feliz, certo? Como adjetivo, concordará em número, singular ou plural, com o substantivo a que estiver se referindo. Por exemplo, eu tenho bastantes amigos. Opa, na audição ficou estranho, mas é assim mesmo. Façam aquela troca que eu mencionei anteriormente. Se eu trocar por muito ou muitos, então eu tenho muitos amigos. Então eu vou utilizar bastantes amigos, certo? Eu deixo aqui embaixo para vocês, então, a dica que eu acabei de explicar. Na dúvida, acontecendo a dúvida, é só colocar o muito no lugar de bastante. Se esse muito for para o plural, o mesmo também vai acontecer com bastante, que ficará bastantes. Cuidado, gente. O uso de bastante e bastantes é uma pegadinha. Normalmente cai no vestibular, cai em concursos públicos. Por quê? Para ver se vocês conseguem realmente fazer essa troca por muito ou muitos, certo? Bom, deixo para vocês então algumas atividades. A maioria delas foram retiradas de provas vestibulares, de concursos públicos, certinho? Então aqui, primeira questão, eu peço para que vocês vejam a concordância nominal que está inadequada. Na questão 2, onde há erro de concordância nominal. Na terceira, eu peço que vocês preencham, na verdade, que vocês marquem a alternativa que preenche adequadamente as lacunas. Na questão 4, a mesma coisa, para que vocês então vejam qual é a alternativa que preenche corretamente com a concordância nominal. Depois, na questão 5, é uma questão do concurso do Banrisul, onde nós temos um erro de construção de concordância nominal. Na 6, marcar a alternativa que apresenta erro de concordância nominal. Na 7, vocês devem preencher a frase, né, para ver qual alternativa se encaixa melhor. Na questão 8, também a mesma coisa, ver qual alternativa vocês conseguem preencher corretamente as lacunas da questão. Questão 9. Marcar a alternativa em que a opção, em que a concordância nominal contraria a norma culta da língua, ou seja, que está contrária.
Na questão 10, uma questão retirada da PUC, né? Vocês vão ver aqui que vocês têm 5 sentenças. Vocês devem ver a alternativa que vai preencher corretamente todas essas sentenças, certo? Na questão 11 da FATEC, também vocês devem encontrar a alternativa que preencha, que completa corretamente todas as lacunas desse fragmento textual, certinho? E ainda, a última questão que eu deixo para vocês é do concurso do Banco do Brasil, que diz o seguinte: na ordem, preenche corretamente as lacunas. Então, vocês têm 3 sentenças e elas precisam serem preenchidas, certo? Então, eu deixo para vocês essas atividades, certinho? Confiram o meu canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima!